Oi pessoal, Eita Mundinho Pequeno volta a falar com vocês sobre os preparativos da viagem. Agora que você já decidiu qual sonho vai realizar dessa vez, vamos para um pré-orçamento. Pré-orçamento é um levantamento inicial, uma coisa bem estimada, sumária, de tudo que você vai gastar para você ver se o seu sonho realmente cabe no seu bolso. O que é necessário você verificar nessa hora? É necessário você fazer uma estimativa de tudo que você vai gastar nessa viagem. A primeira delas é a passagem, ou o meio de transporte, carro ou ônibus. Primeiro de tudo é a passagem, seja de avião ou de ônibus, ou se você vai viajar com o seu próprio carro ou vai alugar um carro. Todo esse gasto tem que ser computado. Se eu vou viajar para o exterior, eu tenho que ter ideia dos preços da passagem comprando agora para a época que eu vou viajar. É muito importante para quem pode viajar em baixa temporada, porque aí a passagem cai muito de preço, tanto para o exterior como para o Brasil. Não se esqueça de fugir dos feriados, porque nos feriados as passagens sempre são mais caras. Outra coisa, dê preferência aos voos noturnos. Nós vamos dar mais detalhes sobre as passagens no vídeo específico sobre compra de passagem que nós vamos fazer no futuro. Se você vai viajar com o seu carro, você tem que incluir todo o custo de manutenção preventiva que você tem que fazer para viajar com segurança. Outra coisa importante para incluir no gasto com o seu carro é quanto você vai gastar de gasolina ou álcool, ou seja, quanto você vai gastar de combustível para realizar esse seu sonho. Se você decidir viajar de carro, uma coisa muito importante a se levar em consideração é se o seu carro está em condições de fazer uma viagem, se essa viagem é longa e também quais são as condições das estradas por onde você vai trafegar. Porque hoje no Brasil, todos sabem que as estradas encontram-se em péssimo estado. Então, dependendo do local para onde você quer ir, vale muito mais a pena pagar uma passagem aérea. Outra coisa que você deve pensar é na sua segurança e na segurança de sua família, pois todos nós sabemos que hoje em dia as estradas do Brasil são muito perigosas. Algumas são perigosas pelo próprio fluxo do trânsito. A segurança da sua família é muito importante, porque hoje em dia tem muitas estradas que são mal policiadas e aí os assaltantes se aproveitam disso. Você tem que fazer um levantamento do tipo de hotel que você quer ficar. Existe uma larga faixa de preços de hotéis.
Existem pousadas, existem hostels que são bem mais em conta e também existem resort que você pode aproveitar ao máximo tudo que existe dentro do hotel sem precisar sair dele. Aprender culturalmente sobre a cidade, a história da cidade, o patrimônio histórico que existe naquela cidade, visitar os museus, visitar os monumentos. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que pensar que tipo de viagem que você quer fazer. Isso vai influenciar no seu custo. Todos os gastos que você vai ter durante o dia a dia na cidade. Os gastos com alimentação, os gastos com os tickets para entrar nas atrações, os gastos com os ingressos de museus e até eventualmente algum festival, festa na cidade ou algum evento específico que esteja ocorrendo. Muito importante também você fazer um levantamento de quanto você vai gastar caso você necessite ter um meio de transporte no local para onde você vai viajar. Seja um aluguel de carro, ou seja, o gasto com táxis. Existem muitas cidades que oferecem excursões dentro da cidade. Existem cidades que oferecem os serviços daqueles ônibus de 2 andares e que são muito bons para conhecer a cidade. Alguns deles oferecem tickets de 2 dias, ou de 1 dia, ou de 3 dias, que são chamados de Hop-on, Hop-off. São tickets de ônibus que você pode subir e descer em qualquer um dos pontos e geralmente os pontos são espalhados pelos locais turísticos da cidade. Assim você vai poder conhecer toda a cidade utilizando um meio de transporte que é bastante viável financeiramente e também vai te levar exatamente onde você precisa conhecer. Outra coisa interessante é pensar nas compras. Todo brasileiro adora fazer compras, só que tem lugares em que as compras efetivamente não valem a pena. E tem lugares em que as compras são exatamente o motivo de se ir para aquele lugar. Existem paraísos de compras espalhados pelo mundo inteiro, os famosos outlets, e em alguns lugares as próprias lojas têm preços tão atrativos que você nem precisa ir aos outlets. Hoje no Brasil tudo é muito caro, e viajando para o exterior com um dólar caro, você tem que pesar muito. As compras já não são tão baratas nos Estados Unidos. Na Europa então nem se fala. É claro que alguma coisa a gente sempre compra, um souvenir, uma lembrancinha. Eu sou viciado em imã de geladeira. Minha geladeira é coberta de imã de geladeira de todos os lugares que eu visito. Eu acho que isso é uma forma de você trazer aquele local contigo e ficar guardado para a vida inteira. Levantando todos esses itens de uma forma mais ou menos estimada, você tem como saber se o seu sonho cabe no seu bolso. Eita Mundinho Pequeno está ajudando você a realizar o seu sonho. Sabendo quando você tem que gastar, só basta uma coisa: determinação. Você estabelece quanto você vai guardar por mês. Não desista jamais. O sonho sempre é possível. Uma dica importante, e eu acho essa dica a mais importante de todas: jamais, de maneira alguma, volte da viagem devendo prestações. Isso é muito ruim. Procure juntar todo o dinheiro para você pagar sua viagem toda antes de viajar, porque quando você é mordido pela mosca do turismo, nada te segura. Você já chega de uma viagem pensando em qual vai ser a próxima.
aí, Eita Mundinho Pequeno pergunta pra você, qual vai ser a sua próxima viagem? Conta pra gente!